Esporte Agora. Oferecimento Peugeot 206. Quem põe as mãos não tira da cabeça. Para aplaudir de pé, o colombiano Munhoz faz este golaço na vitória do Palmeiras sobre o Paraná, que coloca o Verdão de novo na liderança do Brasileirão. A volta do fenômeno. Depois de 16 meses parado, amanhã Ronaldo finalmente retorna aos campos de futebol em um amistoso do Inter de Milão. Vitória sofrida. Guga vence o inglês Tim Hammond de virada e chega à semifinal do Aberto de Indianápolis. 2-1 Brasil. No Grand Prix de vôlei feminino, a seleção brasileira vence o tira-teima contra as japonesas na casa delas. De olho no Mundial, o Brasil continua 100% na Copa América de basquete masculino. Depois de passar pelos Estados Unidos na segunda rodada, nossa seleção derrota a Venezuela. Esses são os destaques que você confere no Esporte Agora, logo depois do intervalo. Futebol Total. Oferecimento Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Chegou a hora de comprar o seu Fiat 0 km. Super Venda Fiat Brilhalto, com ofertas que você não encontra em lugar nenhum. Aproveite a venda especial deste fim de semana. Toda a Brilhalto em promoção com preços arrasadores, crédito aprovado na hora e a melhor avaliação do seu usado. E mais, a Brilhalto faz com entrada, sem entrada, do jeito que você quiser. Super Venda Fiat Brilhalto é promoção com preço de feirão. Brilhalto, Avenida Suburbana 4.977, saída 4 da linha amarela. www.band.com.br/bandmusic. Entretenimento com qualidade digital. Boa noite, o Esporte Agora começa com um desafio, não nosso, mas sim de uma especialista em águas perigosas. Carioca esperta, ela sabe que não vai ter moleza para tentar a travessia do Canal da Mancha. Cristiane tem 35 anos de praia e tem passado muitas horas por dia no Leblon, trabalhando entre surfistas e banhistas para vencer um desafio. O desafio dela, não sei, cara, Nadar contra ondas, correntezas e fortes variações de clima para atravessar o canal que separa a Inglaterra da França. Atravessar o Canal da Mancha são quantos quilômetros? São 34 quilômetros de braçadas, entre 10 e 12 horas no mar. Na travessia, a Cristiane vai ter contra qualquer imprevisto sempre a companhia, o apoio de um barco. E a maior dificuldade vai ser suportar as águas geladas do canal, que variam entre 14 e 15 graus nessa época do ano. O remédio para o frio, passar óleo na pele, que também protege contra outros perigos, as águas vivas. Essa camada de óleo, ela fica do pescoço para baixo, tá? Porque e o teu rosto fica exposto. Então, se você pega uma queimadura de água viva no braço, não vai te incomodar tanto, mas se pega no rosto, pode causar um certo transtorno. Cristiane tenta atravessar o canal dia 26. Se conseguir, vai ser a primeira carioca a completar a travessia mais tradicional do planeta. Sim, é como se fosse o Everest da natação, entendeu? A ideia é chegar do outro lado. Aí depois que chegar, tudo bem. Quando as pessoas perguntarem, você já atravessou o Canal da Mancha? Já. Só isso. E nós seguimos com os esportes aquáticos, mas com um bem menos perigoso do que esse que a carioca Cristiane pratica. Foi através das raquetes que Cauli Seade começou a se dedicar ao esporte, mas achou melhor deixar o tênis para quem entende como um manezinho conterrâneo Gustavo Kirten e resolveu se dedicar às velas e deixou as quadras para deslizar nas águas da Lagoa da Conceição. Interessei muito pelo índio, que eu jogava tênis com meu pai e o meu melhor amigo jogava comigo. E o pai dele é velejador, eu comecei a velejar com ele aqui na lagoa. E depois disso, cara, comecei a ficar viciado, não conseguia mais sair d'água. O tempo todo, o índio, e parei o tênis. Este ano, com apenas 5 anos dedicados ao windsurf, Cauli entrou para valer no circuito mundial profissional. E no primeiro ano de circuito, já foi campeão mundial na 5ª etapa que aconteceu nas Ilhas Canárias, deixando para trás grandes ídolos de Cauli.
não esperava assim já tão cedo no primeiro ano de circuito, já consegui um resultado assim que acho que foi demais, tipo, consegui vencer, como tu diz, os meus ídolos mesmo. Os caras sempre pra mim foram olhar os caras e falar, pô, cara, dá vontade até ir lá pedir um autógrafo, agora tá ganhando deles, foi demais, cara. A prova foi de freestyle, onde por 5 minutos Cauli fez das águas um palco e dançou com as ondas com direito à coreografia montada e uma manobra surpresa nas mangas. Tem até uma colinha, assim, quais são as manobras? Tem a cola da prova do colégio, né? Tá aqui, ó. Aí depois a sequenciazinha das manobras, aí tipo, tu não se esquece, né? Que senão na hora tu fica naquele nervosismo, tu pensa em 3 manobras principais, tu esquece de fazer o feijão com arroz, que é tão importante. Cauli está em 7º no ranking geral e disputa a última etapa em setembro, na Alemanha. E aí, você já imaginou descer uma ladeira a 100 por hora sem ser de automóvel? Não? Então acompanhe. Eles não podem ver uma ladeira, que vestem logo o macacão especial com couro reforçado e os tênis com solas de pneus que servem como freio. Aí é só acertar os carrinhos, uma espécie de mistura de rolimã com Fórmula 1 e sair rua abaixo fritando a pista. O carrinho é bem leve, pesa entre 14 e 15 quilos. Dá até a impressão que é bem frágil. E o pior, os caras correm aqui em cima a mais de 100 por hora. As feras do Street Luge invadiram o Corcovado para a etapa carioca do Mundial. O atual campeão do mundo, o austríaco Gerhard Lanz, ficou encantado com o percurso no meio da mata. O americano Tom Mason detém há 3 anos o recorde de velocidade, 136 km por hora. Mas aqui, num trajeto tão difícil, com 20 curvas, Tom pede a ajuda dele para chegar aos 95 quilômetros sem acidentes. You need Christ. Os brasileiros são apenas 4 entre os 16 competidores. O estudante Alessandro, de 25 anos, se apaixonou por esse esporte quando se decepcionou com o futebol. Ver um cara ganhar $200 mil por mês aí e chegar num final de semana e falar que tá estressado porque jogou 3 jogos por semana. E será que é a chance de algum brasileiro deixar os gringos ladeira acima? Difícil. Garantia mesmo só a sensação de estar voando baixo. E o pessoal brinca, fala, eu ando de kart a 120 por hora. Eu falo, eu ando a 120, só que você tem motor e anda. Campeonato Brasileiro, e o time do Vasco ainda não deu uma vitória para o técnico Hélio dos Anjos. Hoje, em São Januário, foi dia de empatar com o Santa Cruz. Mesmo com o joelho operado, Romário foi a São Januário assistir Vasco e Santa Cruz. E o artilheiro viu o time da casa começar ameaçando. Jorginho arrisca com perigo. O Santa Cruz não se intimida. Já o time de Hélio dos Anjos continua pisando na bola. Nesse lance, Jorge Luiz quase faz para a equipe pernambucana. No final do primeiro tempo, Euler ajeita para o Juninho chutar rente à trave. No intervalo, um funcionário do clube ajeita o gramado na esperança de um segundo tempo melhor. E não é que dá certo. Logo no primeiro minuto, Euler, o filho do vento, abre o placar. E aos 14 minutos, Grafite risca a defesa Cruz Maltina e toca para Luizinho empatar. Final, Vasco 1, Santa Cruz também 1. Tentar aproveitar esse momento, temos mais um jogo difícil contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, mas a personalidade da equipe nos deixa tranquilo e satisfeito por tudo que vem fazendo até agora. Em 6 jogos no Brasileirão, o Vasco venceu apenas 1, uma campanha que já começa a preocupar os jogadores. Preocupa até pelo fato de se você almeja uma classificação, dentro de casa é uma necessidade de você vencer. E já perdemos empatamos, no caso, perdemos 4 pontos dentro de casa, que deveria ser nosso. E o São Caetano, que vinha de 3 empates consecutivos, venceu o América Mineiro em Belo Horizonte. Foi a primeira vitória fora de casa do time do ABC Paulista. Depois do cruzamento, Anailson marcou o único gol do jogo. Final em Belo Horizonte, América Mineiro 0, São Caetano 1. O Goiás, que enfrenta amanhã em casa o Inter de Porto Alegre, tem mostrado que está disposto a beliscar o título este ano e usa como arma o velho chavão do futebol. Todo time começa por um grande goleiro e se ele não sofre gol em 5 jogos no torneio, melhor ainda. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. O Goiás está rindo à toa. A campanha do time até agora é motivo de muita alegria.
A união do grupo e as poucas alterações na equipe titular são apontados como principal fator do bom desempenho em campo. Com a vitória de 1-0 contra o Botafogo no Maracanã, o Goiás chegou a 11 pontos. Além de estar invicto no campeonato, o Goiás é o único time que ainda não sofreu gols. Méritos para Arley. Dos goleiros que disputam o Brasileiro como titular, Arley é o de menor estatura, 1,80 m. Mas ele vem se transformando numa muralha intransponível. No Maracanã, Arley foi o destaque da equipe. Essa vitória do Goiás em cima do Botafogo teve um sabor muito especial. O time goiano quebra um tabu de mais de 20 anos sem conseguir derrotar os cariocas no Maracanã. E de quebra, o goleiro Arley passa a ser o recordista do Campeonato Brasileiro. Ele está a 5 jogos sem sofrer nenhum gol. A gente fica feliz por ter quebrado a marca do Tafarel, ser o novo recordista do Campeonato Brasileiro. Mas a gente divide com os companheiros, né, que são eles também o responsável por tudo isso. Somente 2 times ainda não venceram no Brasileirão. O Guarani de Campinas, que essa semana trocou de técnico, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que seguiu o mesmo caminho. O Botafogo levou 12 gols e fez apenas 5. Nenhuma vitória, 1 ponto em 5 jogos. Esta foi a campanha do técnico Ernesto Paulo. O estopim foi a derrota para o Santos. Ernesto Paulo não aguentou e pediu demissão. O Botafogo aceitou. Se é esse o caminho que as pessoas acham mais fácil, tudo bem, mas não é esse o caminho. Então o tempo é que vai dizer. Sai o técnico, mas o Botafogo continua no campeonato. O time tem pela frente o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. José Mário Crispim, técnico dos juniores, assume interinamente a equipe principal e chega com vontade de ficar. Tenho que agarrar essa oportunidade que eu estou tendo aí e procurar mostrar toda a minha qualidade. Você tem esperança em ficar? Sem dúvida. Acho que todos nós temos um objetivo de realizar um sonho ou ter uma oportunidade. Mas o presidente Ricardo Ribeiro descarta a possibilidade de efetivar José Mário. Existe um ditado que diz, olha, a vida da gente não é a gente que comanda, é Deus que manda, né? Então, eu não posso analisar nada sob hipótese. Sobre o presente, o técnico, nós estamos atrás. E foram 3 os jogos que abriram a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. 2 você já acompanhou. Vasco e Santa Cruz em São Januário e América e São Caetano no Independência. Em São Paulo, o Palmeiras conseguiu o que queria, a recuperação e, pelo menos até amanhã, a liderança da competição ao lado do Atlético Paranaense. Acho que ele é um bom técnico, fazendo um bom trabalho. Bom técnico. Linha do Filipão, mas um bom técnico. O trabalho de Celso Rotti aprova, mas o Paraná queria estragar a festa. E Lúcio Flávio cobra a falta que Sérgio desvia. Só que o Palmeiras tinha Arce e com ele as chances começaram a aparecer. Até que aos 24 minutos na jogada entre Lopes e Munhoz, o árbitro marca pênalti. Fábio Júnior bate e faz 1-0. Longe dali, os ambulantes sofriam nas mãos dos seguranças. E ali quem sofria era o Paraná. Aos 34, Lopes faz 2-0, apesar da reclamação. No segundo tempo, pressão do Paraná e trabalho para Sérgio. Hora então do mágico Munhoz resolver. E foi assim, na veia, 3-0. O torcedor retribui com enorme carinho. Foi de tirar o chapéu Munhoz, que sofreu contusão e preocupa. Ele teve um entorse do joelho direito e num primeiro exame o que apresenta é uma suspeita de uma lesão do ligamento colateral interno. É uma lesão que ela cicatriza, tem um período de cicatrização em torno de 15 a 30 dias. O Paraná diminui no pênalti sofrido por Maurílio e cobrado por Lúcio Flávio. No final, Palmeiras 3, Paraná 1. Vitória bonita e encorpada. O apoio que Celso Rotti recebeu hoje pode ser comprovado pelos números. Em 30 jogos, um aproveitamento de 63%. São 17 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Palmeiras marcou 60 gols e sofreu 37. Mesmo assim, o técnico quer mais. Qualidade, organização tática, o virar o jogo, falta muita coisa aí. Para encarar o Atlético Paranaense, um dos líderes do Brasileirão, o São Paulo terá força máxima amanhã no Morumbi. Para Nelsinho Batista, melhor impossível. 2 vitórias consecutivas fizeram o São Paulo subir na classificação. Agora ele já é o 9º colocado no Brasileirão. Fora de campo, outra boa notícia. Pela primeira vez na competição, o técnico terá à disposição todos os seus principais jogadores.
Rogério Ceni volta após a suspensão disciplinar de 28 dias imposta pela diretoria do clube. Belete e Leonardo retornaram da seleção e Luiz Fabiano já está livre do fantasma dos cartões amarelos. Os 4 jogadores estão confirmados para a partida deste domingo contra o Atlético Paranaense às 15h no Morumbi. Um jogo que está deixando França preocupado. Por isso, ele até ligou para um ex-companheiro. Souza realmente falou que tem 6 caras que jogam realmente, que são do Nordeste, né? Tem realmente uma força muito grande. A gente sabe da dificuldade, mas realmente está jogando dentro de casa e a gente tem tudo para conseguir vitória diante da nossa torcida. Mas se o Atlético Paranaense tem as suas armas, o São Paulo também tem um excelente trunfo. E ele é o garoto Kaká, que marcou gols em cada um dos 3 últimos jogos do tricolor. Contra a Vitória, Santa Cruz e Guarani, Kaká deixou a sua marca e com isso ganhou outra vez a confiança da torcida, que começou a se acostumar com esta jovem promessa a partir dos 2 gols que decidiram o torneio Rio-São Paulo contra o Botafogo há apenas 5 meses. E pretendo manter, né, no nível mais alto possível. Foram 16 meses sem poder jogar bola, mas amanhã, finalmente, Ronaldo entrará em campo para participar de um amistoso com a camisa do Inter de Milão. A torcida é para que sua volta seja mais feliz que da outra vez e que este jogo marque o fim da maré de azar que assombra o atacante há 3 anos. Depois da derrota da seleção brasileira na final da Copa de 98 e de toda a polêmica em torno da participação de Ronaldo no jogo contra a França, a vida do fenômeno tem sido conturbada. Ronaldo teve uma atuação razoável pelo Inter de Milão na temporada 98-99 no campeonato italiano e depois se submeteu a uma cirurgia no joelho que o deixou fora dos gramados por quase 1 ano. Depois deste longo tempo de recuperação, Ronaldo voltou a jogar em 12 de abril do ano passado no primeiro jogo da final da Copa da Itália entre Internazionale e Lazio. Mas o que era para ser uma festa se transformou em um pesadelo. No primeiro arranque que o atacante tentou, seu joelho não aguentou e Ronaldo ficou mais 16 meses se recuperando de uma nova cirurgia. Amanhã ele voltará a jogar pela Inter no estádio San Siro em um jogo beneficente contra o Enyimba, campeão nigeriano. Antes de querer voltar a ser o fenômeno, Ronaldo por enquanto tem que se preocupar apenas em voltar a jogar futebol sem sofrer contusões tão sérias. Ronaldo, ele voltou a ser o grande Ronaldo. Já no tênis, o nosso fenômeno está brilhando e faz tempo. Uma semana depois de garantir o título de Cincinnati, Guga continua brilhando na terra do tio Sam e quer fazer a festa na cidade conhecida pela velocidade dos carros. Mas nas retas de Indianápolis, quem manda é Guga. O brasileiro espera receber a bandeirada e o champanhe da vitória pela 2ª vez consecutiva. Gustavo Kirten entrou no torneio de Indianápolis disposto a treinar para o US Open. Mas, pelo que parece, até treinando, Guga é o número 1. Menos de uma semana depois de conquistar o Master Series de Cincinnati, o rei do saibro continua não dando bola para os especialistas das quadras rápidas. É bem verdade que Guga está defendendo o título de Indianápolis, mas isso já está se tornando uma rotina para o manezinho da ilha. Cada vez melhor, Guga obteve a vaga para a semifinal de forma emocionante contra o inglês Tim Hammond. No primeiro set, Hammond, confiante, aproveitou alguns vacilos do brasileiro e fechou em 6-3 neste erro de Guga. No segundo set, nosso campeão voltou com tudo. As boas subidas na rede e os saques potentes desequilibraram o britânico, 6-1. No terceiro e decisivo set, muito equilíbrio. O inglês quebrou o saque do brasileiro no segundo game e chegou a abrir 3-0. Guga não deu bola, reagiu, devolveu a quebra no quinto game e fez 3-2. A partida continuou difícil. O brasileiro precisou salvar 4 match points para depois, com muita garra, garantir a vitória por 7-5. Guga enfrenta daqui a pouquinho pela semifinal o croata Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon, mas que foi freguês de Guga nas oitavas de final de Cincinnati. E hoje à tarde já saiu o primeiro finalista do torneio. O australiano Patrick Rafter, em uma partida duríssima, derrotou o russo Marat Safin por 2-1. Parciais de 6-3, 5-7 e 7-5, com 9-7 no tie-break decisivo.
Rafter alcançou sua 4ª final consecutiva no circuito da ATP, mas perdeu as últimas 3. Amanhã, ele enfrenta o vencedor da partida entre Guga e Ivanisevic. Lembrando que o croata venceu o australiano em Wimbledon e Guga o despachou em Cincinnati. Notícia boa para o futuro do vôlei do Brasil. Os meninos da seleção juvenil brasileira venceram hoje a Itália por 3-2 e garantiram o lugar na final do Campeonato Mundial, que está sendo disputado na Polônia. No jogo que vale o título, nossa seleção vai enfrentar a Rússia, que venceu também hoje a Venezuela por 3-1. O Brasil só dá alegria. No basquete masculino, vencemos a Venezuela na Copa América. E a seleção de vôlei feminino vence o tira-teima contra as japonesas no Grand Prix. Oferecimento Peugeot 206. Quem põe as mãos não tira da cabeça. Domingo, no Show do Esporte, especial Ronaldinho. A volta do fenômeno aos gramados. E a rodada da semana nas eliminatórias Copa do Mundo. Domingo, 13h. Depois de quase 7 anos, este governo levou-nos a esse desastre. A nossa economia está literalmente afundando. Vejam os jornais. Agora, o presidente quer nos levar ao caos político. Está destruindo a democracia, intervindo e corrompendo os partidos políticos, porque nós sabemos que sem partidos não há democracia, exatamente como está fazendo com o PMDB, intervindo para forçar a eleição do seu candidato, alguém ao gosto do FMI. Nós denunciamos esta violência. O PDT está agindo em sintonia com os senhores Itamar Franco e Ciro Gomes para evitar eleições viciadas que mantenham no poder esta mesma gente que vem desgraçando a nação brasileira. Chegou a corrida maluca Volkswagen. Vale tudo para ser o primeiro a aproveitar. Muito bem, rapazes. Vamos mostrar a eles a potência do motor. Mas, chefe, esse carro não tem 16 válvulas. É o que estamos indo comprar. Muito bem, chefe. Gol 1.0, 16 válvulas com entrada de R$ 1.990 e mais 48 prestações fixas. Ou entrada e mais 24 prestações de R$ 380. Promoção Corrida Maluca Volkswagen. Você também vai querer chegar na frente. A seguir, sábado no cinema. Como? 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 Só no Bob's você come mais de 1000 combinações de sanduíches feitos na hora do jeito que você gosta. Come com molho, come sem molho, come com queijo, come sem queijo, come com ovo, come sem ovo, come com bacon, come sem bacon, come com frango, come sem frango. Gostoso é no Bob's Pubs. E como? Atenção, atenção, de 16 de agosto a 9 de setembro, Bazar Rio Moda. As melhores grifes com descontos de até 70%. Entrada franca. Bazar Rio Moda, Avenida Armando Lombardi 350, no Shopping Barra Ponte. Peraí, eu cheguei primeiro. Não, desculpa, mas eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei às 7 da manhã. É meu. Calma, gente. Tem mais no feirão. Vai acabar, mas se você correr ainda dá tempo. Super Feirão Irresistível Chevrolet. Neste fim de semana no Nova América, General Motors e mais de 20 concessionárias estarão reunidas no maior evento de vendas. 1000 carros com preços reduzidos e ofertas irresistíveis. Banco GM no local. Lugar para comprar Chevrolet é no Nova América. Não instale a geladeira do seu restaurante em locais próximos a fontes de calor e degele periodicamente os equipamentos. Energia Solidária, uma campanha da Light da Band Rio. Estamos de volta. Muitos gols brasileiros pela Europa. Na França, Sonny Anderson marcou o primeiro gol do Lyon na vitória de 3-0 sobre o fraco Guingamp. O resultado levou a sua equipe à vice-liderança. Já no empate de 2-2 entre o Paris Saint-Germain e Monaco, quem brilhou não foi Ronaldinho, e sim Aloísio, que marcou o gol que livrou o PSG da derrota. Na Alemanha, sempre ele. Elber deixou sua marca na vitória de 2-0 do Bayern de Munique sobre o São Paulo.
Em Nuremberg, o canhão Ademar entrou no segundo tempo e fez o último do Stuttgart na vitória frente ao time da casa por 4-2. Na Itália, Serginho marcou o gol de empate do Milan sobre o Juventus, mas o time de Turim acabou garantindo o título do troféu Luigi Berlusconi nos pênaltis. Se no campo seguimos encantando o mundo, o que dizer nas quadras? Parece que os altos e baixos da seleção feminina de vôlei estão com os dias contados. Nesta madrugada em Tóquio, as brasileiras não deram bola para a torcida local e detonaram as japonesas por 3-1 na última semana da fase classificatória do Grand Prix de vôlei. O Brasil enfrenta a Rússia amanhã, tentando fugir de um possível confronto contra a líder China na fase final, que será disputada em Macau. Nosso basquete masculino também continua com tudo na Copa América, que está sendo realizada em Neuquén, na Argentina. Ontem, pela segunda rodada, a seleção do técnico Hélio Rubens despachou a Venezuela por 92-89, com destaque para a bela atuação do ala Marcelinho, cestinha do Brasil com 19 pontos. Os brasileiros voltam à quadra ainda hoje contra o Uruguai, defendendo a liderança do Grupo B. Futebol internacional e muitos gols na primeira rodada do campeonato inglês. Em Middlesbrough, o Arsenal, atual vice-campeão, começou o show contra os donos da casa com este golaço do francês Thierry Henry aos 42 minutos do primeiro tempo. Faltando 5 minutos para o final do jogo, o lateral Ashley Cole foi derrubado dentro da área. Pênalti que o francês Robert Pirret não desperdiçou, 2-0. 2 minutos depois, o holandês Dennis Bergkamp recebeu de Cole e ampliou 3-0. Tudo parecia definido, mas Bergkamp, que entrou aos 32 do segundo tempo, estava com fome de bola, marcou mais um e fechou o placar, 4-0 Arsenal. Em Liverpool, o time dos Beatles também estreou com vitória. Aos 18 minutos, Michael Owen recebeu de McAllister e soltou o pé, 1-0. O empate do West Ham não demorou. A zaga do Liverpool marcou bobeira e o búlgaro Todorov sofreu pênalti. O italiano Di Canio bateu bem e marcou 1-1. No segundo tempo, Owen, em outra bela jogada, definiu a vitória do Liverpool por 2-1. Bem, esse foi o Esporte Agora deste sábado. Amanhã, a partir da 13h, tem o Show do Esporte. Na segunda-feira, ao meio-dia, tem o Esporte Total, com um resumo do fim de semana esportivo no Brasil e no mundo. E às 20h, o Esporte Agora. Por enquanto, uma ótima noite a todos.